Olá pessoal, aqui é o João. Vamos começar agora nosso segundo tutorial para criar um game na Unity 3D. Bom, o que a gente fez no primeiro vídeo foi praticamente criar nossa primeira cena, que a gente chamou de Level 1. Agora a gente vai adicionar alguns objetos, algumas texturas, né, para serem colocadas no jogo, para ficar mais visual o que a gente está fazendo. Primeiramente a gente vai pegar esse arquivinho aqui chamado background.png e vamos simplesmente arrastar para dentro da pasta texturas, textures. A Unity automaticamente faz um processo de importação, que seria a mesma coisa essa importação que a gente fez se a gente viesse aqui em cima em Assets, Import New Asset, abriria essa janela aqui e a gente simplesmente escolheria nosso arquivo e clicaria no botão Import. Bom, quando a gente importa uma textura, tá, uma imagem para dentro da Unity, o que ela faz? Ela importa ela normalmente, na maioria dos casos, tá, como texture type do tipo texture. A gente pode ver isso aqui no Inspector, no canto direito da Unity. O que a gente vai fazer aqui agora vai ser utilizar uma nova opção que a Unity tem, tá? Que a gente clicando aqui a gente vai ver a quarta opção chamada Sprite. Tá? É muito normal a gente utilizar opções como Texture, Normal Map e o guia aqui, tá? Mas a gente vai utilizar agora o Sprite. Bom, clique em Sprite, tá? A primeira opção, a opção que ele vai nos dar aqui é como Single, ou seja, a imagem que a gente está importando, ela dentro daquele espaço de imagem simplesmente tem uma imagem em si mesmo, ela não é um conjunto de imagens dentro de uma só folha de imagem. Então a gente vai deixar como Single, vamos deixar essa formatação aqui padrão e vamos apertar o botão Apply. Ok, o que a Unity fez? Ela transformou, tá, a nossa textura em um sprite. Aqui embaixo está o sprite que ela gerou a partir dessa textura, tá? Essa parte, esse carinha aqui que a gente pode ver apertando nessa setinha que ele cria, tá? É a representação visual de como vai estar a nossa imagem em tela, ou seja, no game. Bom, o que a gente precisa fazer agora é colocar esse cara aqui, tá, dentro do nosso jogo, ou seja, a gente precisa colocar ele dentro da nossa cena. O que a gente vai fazer agora é criar um objeto do tipo sprite para poder receber essa imagem e renderizar ela em jogo. A gente pode vir aqui na aba hierarquia, já que ela contém os artefatos, né, os objetos que vão fazer parte da nossa cena, do nosso jogo. Clicando aqui no botãozinho Create, a gente vai encontrar a opção Sprite, que a gente também pode encontrar em Game Object, Create Other Sprite. Selecionar essa opção aqui, tá? Vai aparecer automaticamente aqui a nossa imagem dentro do jogo. Estou dando um scroll aqui para poder ver ela de uma distância melhor, tá? Ele colocou como New Sprite, vou renomear ele para Background e vou adicionar ele dentro do nosso GameEmpty, que a gente chamou de 0-background, tá? Para fins de organização. Está aqui nosso background, é uma imagem, tá? Que é do tipo textura. Quando a gente criou aquele objeto ali, GameObject do tipo sprite, o que ele fez? Nada mais é do que um GameEmpty, como se fosse esse 0-background aqui, que ele tem apenas o componente transform, só que nele, no background do tipo sprite que a gente criou, do objeto tipo sprite, ele vem ainda com um componente chamado sprite render, ou seja, é um renderizador de sprites. Tanto que está aqui, ó, a imagem que ele está renderizando. Quando a gente clica aqui, a gente pode ver qual é, porque a gente nos marca aqui na aba Project, Background. Certo? Se quisesse colocar um outro tipo de sprite no lugar, bastaria arrastar, tá, e colocar ali que ele substituiria sem problema. Certo? Ele utiliza um material padrão da Unity aqui, Sprite Default, para poder colocar essa textura, né, essa sprite em tela. Ok? Bom, certo. Por enquanto a gente tem isso aqui, que é um background. O que a gente vai fazer agora, já que a imagem é um pouco pequena para ser o fundo do nosso jogo, a gente vai duplicar. Como é que a gente pode duplicar? Apertando com o botão direito sobre o objeto e clicando em Duplicate.
Existem os atalhos, no Windows, por exemplo, é Ctrl D, e no Mac seria o Command D. Bom, eu vou transformar esse primeiro background aqui, tá? Eu vou renomear ele para background 1. E o próximo para background 2. Esse segundo, tá? Vou dar 2 cliques aqui nele, estamos com ele em tela, e a gente pode arrastar ele para o lado. Tá? Vamos deixar ele aqui mais ou menos do lado. Tá? Pode ver que quando a gente mexe aleatoriamente assim, nosso objeto, por a gente estar fixo no 2D do botãozinho aqui de cima, ó, da cena, a gente está alterando aqui no Transform as posições X e Y. Bom, vou setar o Y para 0, ou seja, estamos na mesma altura, e vou colocar mais ou menos a posição X em 20. Com isso a gente tem as duas imagens, tá? Uma do lado da outra, tá? Construindo um céu maior. Se estiver utilizando um mouse que tem um scroll no meio, basta pressionar ele que vai aparecer essa mãozinha, tá? E a gente pode assim, tá? Com ele pressionado, a gente mexer no mundo do nosso jogo, nos objetos que estão na nossa cena. Que seria a primeira opção aqui no canto esquerdo, tá? Da nossa barra de ferramentas aqui no alto da Unity. Bom, ok. Temos ele importado aqui já, temos nosso background, tá? Temos eles dois setados de fundo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai importar uma segunda textura, tá? Para dentro da Unity, dentro do nosso projeto, para a gente ver outro tipo de importação de sprites. Essa segunda imagem vão ser plataformas que a gente vai jogar, tá? Pelo cenário para nossa nave poder ir desviando. Vou arrastar ela da mesma forma que a gente fez com o background. Largar ela em cima da pasta Textures. A Unity automaticamente vai fazer a importação dessa textura pra gente. Ok, está aqui. Tá. Vamos alterar ela aqui, o Texture Type dela para Sprite. Alterei. Diferente da background, essa imagem ela não é simplesmente uma imagem única que a gente vai colocar dentro do jogo e a gente vai utilizar ela como ela está. A gente pode ver que pelo tamanho, pela imagem aqui, tá? Até mesmo pelo preview aqui no canto direito, existem duas plataformas, ou seja, dois blocos ali, né, de imagens dentro desse Sprite Sheet. Então eu vou transformar aqui no Sprite Mode para Multiply. Quando a gente escolhe a opção Multiply, automaticamente aparece aqui no canto direito esse botãozinho chamado Sprite Editor. Clicando em Sprite Editor, vai abrir essa nova janela que anteriormente não existia na Unity, que é para a gente poder editar, tá, o funcionamento, tá, de uma dessas imagens, desses sprites 2D. Bom, existem algumas opções aqui no canto esquerdo, em cima aqui, tipo Slice, para ele fazer automaticamente, fazer em grid. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se a gente pegar e fizer uma seleção sobre a nossa plataforma, de forma manual, estou fazendo aqui de forma manual, ele está criando para a gente manualmente, né? A gente está criando manualmente o retângulo que vai significar a colisão, tá, da nossa imagem. Ok, vou chamar esse primeiro aqui de Platform 1. E aqui em cima no canto direito, tá, tem um botãozinho Apply, tá? Que quando a gente apertar esse Apply, ele vai criar para a gente um sprite, uma imagem a partir dessa imagem inteira, tá? Mas antes aqui a gente tem um botãozinho Trim. O Trim faz o quê? Ele pega e retira os espaços em branco em volta da nossa imagem. Vou apertar o Trim. Olha ali, ele deu uma leve posicionada à esquerda, tá, do nosso retângulo. Ok, está bem ajustado, vou dar um Apply. Ok, quando eu clico em Apply, a gente pode ver aqui, ó, dentro da ferramenta da Unity, ó, ela colocou aquela setinha. E agora a gente tem a primeira plataforma aqui já. Ó.
Tá? Vou voltar ali no editor. Agora nós vamos criar uma segunda caixa de colisão para nossa segunda plataforma. Vou fazer a mesma coisa, eu vou transformar esta imagem em Platform 2. Vou apertar o botão Trim. Ok, ele recolheu, retirou os espaços. Vamos dar um Apply. Pronto, temos agora duas imagens, tá, para a gente poder trabalhar à vontade. Tá, vou pegar aqui esse editorzinho aqui e vou fechar ele agora. Certo, vamos voltar aqui ó, na aba Project. A gente pode ver aqui agora as duas imagens, tá, os dois sprites que foram criados a partir do nosso Sprite Platform. Bom, agora a gente vai adicionar essas duas plataformas no nosso jogo. Como? Da mesma forma que a gente fez, tá, com a imagem do background. Vamos lá. Game Object, Create Other, clica na opção Sprite. Chegando na opção Sprite, eu já vou renomear ele para Platform 1. Pode ver que como o Platform 1 já estava selecionado previamente, no mesmo caso que aconteceu com o Background, já veio aqui o Sprite para a gente colocar. Ó. Tanto que agora eu posso selecionar aqui o Platform 2 e trocar ali qual o Sprite que ele está renderizando para a gente. Ó, troquei. Tá? Ele está renderizando o Platform 2, mas o nome do meu objeto que eu coloquei em cena se chama Platform 1. Tá? Então, para não confundir, vou voltar com a imagem original, Platform 1, pronto. Tenho o Platform 1. O que eu vou fazer agora? Selecionei meu Platform 2, vou fazer pela uma outra opção aqui agora, que é o Create Sprite, que a gente está sempre fazendo lá pelo menu superior, né? Vamos ver uma segunda opção. Mesma coisa, criou o Platform, vou renomear para Platform 2. Está aqui nossa segunda plataforma. A gente pode posicionar eles à vontade dentro do nosso jogo. Ok, estou posicionando. Aqui agora a gente entra num segundo assunto, tá? Que é um assunto importante quando a gente trabalhando com engine de jogos e trabalhando com a Unity aqui principalmente, que é o nosso assunto. Quando a gente quer reaproveitar essas imagens, tá? Por exemplo, durante o desenvolvimento do meu game, eu descobri que essas plataformas estão muito grandes, ou o colisor delas não está bom, não está se encaixando com o tipo de jogo que eu estou fazendo, algum tipo de alteração que eu queira fazer, tá, nessas plataformas. Aí que entra o assunto chamado Prefabs. Por isso essa pastinha que a gente criou aqui chamada Prefabs. Bom, automaticamente existem passos para a gente criar um Prefab, que seria clicando com o botão direito ou apertando o botão Create aqui na aba Project. A gente vai ver, tá, aqui no segundo conjunto, ó, desculpa, no terceiro conjunto, a opção Prefab. Quando a gente clicar nisso aqui, ele vai simplesmente criar uma caixa em branco, ou seja, não é um objeto, é um cubo, tá, em branco, em que a gente pode nomear. Tá? Ele vai ser um container para receber algum tipo de objeto que virá a ser um prefab. Bom, no nosso caso aqui, a gente vai utilizar uma forma... Vou deletar esse cara aqui. A gente vai utilizar uma forma automática que a gente tem para criar prefabs. Simplesmente a gente pega o objeto Platform 1 que está em cena já, e a gente arrasta ele para dentro do projeto. Dentro, ou seja, da aba Project dentro de alguma pasta. Vamos, para fim de organização, a gente vai colocar para dentro da pasta Prefabs. Vou largar ele aqui. Automaticamente ele cria para a gente um prefab. Como é que a gente sabe que ele é um prefab? A gente, visualmente, o feedback da Unity transforma o nome do objeto em azul. A gente pode ver aqui ó, a diferença. Ó. O Platform 2 está em preto e o Platform 1 está em azul. Significa agora que ele é um prefab, ou seja, ele respeita esse carinha aqui, ó, esse prefab. Ou seja, toda alteração feita aqui agora dentro do prefab vai ser passada, ou seja, vai ser refletida para todos os objetos que estiverem seguindo ele, ou seja, todos que estiverem em azul, tá, vão ser alterados também.
Bom, vou fazer a mesma coisa para o Platform 2. Vou jogar ele para dentro do Prefabs. Ok, perfeito. Para entender aqui, ó, agora eu vou, a partir do meu Prefab, eu vou colocar em tela agora um novo objeto, ou seja, eu não preciso mais fazer todo aquele passo de Create, Sprite, escolher qual que é a imagem que eu quero setar para ele. Não, esse carinha aqui já é um cara pronto. Tá? Ele é um cara que tem já tudo que o meu objeto tinha, tá? Quando eu criei ele pela primeira vez, adicionado à textura padrão, que nesse caso aqui é um Platform 2. Eu vou pegar um Platform 2, tá? E vou jogar para a tela. Pronto. Simplesmente agora eu tenho 3 objetos, tá? Plataformas seguindo, respectivamente, seus prefabs. Vou selecionar os 3 aqui e vou jogar eles para dentro do Middle Ground. Bom, para a gente encerrar esse segundo tutorial, vamos olhar só os posicionamentos aqui para a gente poder entender por que foi criado esses 3 níveis de Foreground, Middle Ground e Background. A gente pode ver que o objeto Scripts está posicionado em 000, ou seja, ele não vai ter utilidade nenhuma de verdade para o jogo, a não ser um container para a gente botar scripts de gerenciamento do nosso jogo. O render, mesma coisa, 00, ele só tem simplesmente a nossa câmera, tá? E a gente tem aqui agora o level, que também, tá? Ele está posicionado em 0, 1 e 0. Eu vou simplesmente colocar ele na posição 0 do mundo, tá? Quando eu faço isso, para o render aqui estar também em 0, e a câmera também estava, vou botar em Y aqui, ó, tá? 0, 0, ok, e o nosso Z está em menos 10, tá? Por quê? Vou clicar aqui no botãozinho 2D, eu vou tirar ele de 2D para a gente poder ver a distância que está a câmera em relação aos objetos em cena. Olha só, aqui está a câmera e aqui estão os objetos. Esse menos 10, que a câmera está ali, ó, vou arrastar ele um pouco para frente em Z, vai fazer, né, a projeção dos nossos objetos dentro do jogo. Vou voltar ele para menos 10. Vou deixar esse padrão aqui. E vou fazer o seguinte. A gente pode ver aqui, ó, a gente não tem o foreground ainda, mas a gente já tem background e middle ground. A gente tem, ou seja, o céu de fundo e as 3 plataformas. Elas estão, tá, mais ou menos, não, elas estão exatamente, certo, no mesmo ponto, tá, no eixo X. Tá, desculpa, em Z. Tá, na mesma profundidade. Então, o que eu vou fazer agora é colocar o background, tá, bem profundo, ou seja, eu vou colocar ele mais ou menos em 10, ou seja, agora ele se afastou, tá, ele vai ficar uma distância de 20 metros, tá, para a câmera, tá aqui a câmera em menos 10 e o background inteiro em 10. O middle ground agora vamos colocar o Z em 5, agora a gente consegue ver que eles estão à frente. Os 3 aqui estão à frente do nosso background, ou seja, das nossas nuvens. Ok. Tá? E o foreground a gente vai deixar em 0 mesmo. Tá? Por enquanto é isso aqui que a gente tem. Não esqueça nunca, depois das alterações feitas em cena, salvar. Ctrl S no Windows, Command S aqui, tá, no Mac. Ou então clicando em File, Save Scene. Bom pessoal, era isso. Até o próximo tutorial.